Olá, turma. A gente começa a aula de hoje falando sobre rede de transportes, o mundo conectado e em movimento. Sabemos que ao longo do tempo ocorreu uma evolução dos transportes e, consequentemente, uma maior aproximação dos espaços. Já estudamos isso em globalização, a ideia do encurtamento das distâncias, justamente porque o homem ele vem investindo, né, ao longo do tempo em técnicas para uma maior comodidade e uma maior comunicação, uma maior aproximação entre todos os espaços, né, da superfície terrestre. Sabemos que o marco fundamental para essa mudança nas técnicas foi a Revolução Industrial, quando o homem ele desenvolve máquinas, né, e veículos automotores que vão proporcionar uma maior conexão, uma maior proximidade entre as grandes potências, as metrópoles da época e as suas colônias. E isso foi, né, um grande benefício econômico, porque houve uma maior facilidade de comunicação e, consequentemente, o transporte de mercadorias, o transporte de pessoas, que ficou muito mais fácil a partir dessas descobertas. Ok? É, Sabemos, para a gente falar de transportes, a gente vai primeiro aqui falar um pouquinho sobre o conceito e o que é transporte. Esse conceito de transporte ele está associado a esse movimento de mercadorias, de pessoas, de um local ao outro. E para que aconteça esse movimento, a gente precisa de um meio, né, de uma forma de se deslocar. E aí esse meio pode ser por bicicleta, por trem, ônibus, barco, né, carro, dentre tantos outros aí meios de transporte, ok? Como eu disse, esses meios de transportes eles sofreram uma evolução ao longo do tempo e aí desde a invenção da roda até a descoberta, a criação do motor a combustível fóssil, né? Aí a gasolina, os derivados, gasolina, o óleo diesel e, consequentemente, a invenção do automóvel. Então, a Revolução Industrial ela foi primordial aí, foi um marco dentro dessa mudança de técnica nas formas de se locomover e de se comunicar, de transportar mercadorias. Os meios de transportes, eles se classificam em transporte terrestre, transporte aquático, transporte aéreo e transporte dutoviário. Sabe, o próprio nome já é sugestivo, né? Transporte terrestre é aquele transporte que é realizado em terra firme. É o transporte rodoviário, através das rodovias, o metroviário, através das metrovias, e o ferroviário através das ferrovias. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre, né, o transporte no Brasil. O transporte predominante aqui é o transporte terrestre, o transporte rodoviário através das rodovias. A gente já estudou, né, que o transporte ferroviário aqui no Brasil ele ficou concentrado, né, na região sudeste, sul e sudeste. Por quê? Porque foi desenvolvido naquele período, né, colonial, na época do café, e o principal objetivo era apenas transportar o café das fazendas produtoras até os portos de exportação no litoral. Então ficou muito restrito e hoje o maior e mais utilizado transporte no nosso país é o transporte rodoviário. O transporte aquático, e também é chamado de aquaviários, ocorrem nas hidrovias, né, vias de água. São classificados em marítimos, quando é através do mar, fluviais, rios, e lacustre, lagos e lagoas. O transporte aéreo, que é realizado pelas aerovias, as vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, entre outros. E o transporte dutoviário, que é também chamado de transporte tubular, ele ocorre por meio de tubos. Eu vou abrir uma ressalva para falar um pouquinho aqui do transporte dutoviário. Ele apresenta características positivas, né? Quais seriam as características positivas desse transporte dutoviário?
a agilidade, a segurança, uma baixa flexibilidade e uma alta capacidade de fluxo, certo? O que isso significa? Que transporta, né, grande quantidade e existe aí uma agilidade e uma segurança nesse transporte. Quais seriam, né, esses transportes dutoviários? Seriam os oleodutos, que são aquelas tubulações, né, que transportam petróleo, gasolina, diesel, álcool, entre outros. Os gasodutos, que é o que transporta as tubulações que transportam o gás natural, e os minerodutos, que transportam minério de ferro, o concentrado fosfático, entre outros, além dos aquedutos, né? Que a gente sabe que são as tubulações aí instaladas para o transporte da água, muito utilizado aí quando ocorre, por exemplo, a transposição de rios, ok? Então, uma ressalva, o transporte dutoviário, ele vem no livro de vocês, no capítulo, como um complemento, naquele quadrinho Saiba Mais, certo? Lá da página 10 do livro. Então, uma ressalva aí para o transporte dutoviário. Sabemos que cada meio de transporte desse, ele vai apresentar, né, os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. E aí eu vou citar aqui, né, alguns. Qual seria o aspecto positivo do transporte terrestre, né, do transporte rodoviário? Tem uma maior flexibilidade nas áreas urbanas, isso é algo positivo, e ele é ideal para médias e curtas distâncias, ok? Então, isso é o lado positivo do transporte terrestre rodoviário. E qual seria o aspecto negativo? Ele tem uma pequena capacidade de carga, né? Os caminhões, as carretas, enfim, que transportam essas cargas, tem uma maior dependência do petróleo, tem custo elevado de manutenção das vias, né, das rodovias, os congestionamentos, além, né, dos altos riscos de acidentes. Então, seria o lado negativo aí desse transporte terrestre rodoviário. Qual seria o aspecto positivo das ferrovias? As ferrovias, diferente das rodovias, né, elas apresentam uma grande capacidade de carga. Apresenta diversas opções energéticas, não tem uma dependência, né, do petróleo. Tem uma longa durabilidade, tem um baixo consumo de manutenção, que é o oposto das rodovias. Mas e por que não? O problema das ferrovias é o alto custo na construção da ferrovia. Além disso, a baixa velocidade no deslocamento e essa inflexibilidade do itinerário, né? Então, seriam aspectos negativos em relação às ferrovias. Quais seriam os aspectos positivos, né, do transporte aquático, do transporte aquaviário? Ele tem um custo reduzido, também transporta, né, grande quantidade de cargas, facilita o turismo, tem baixo custo de manutenção, é o oposto das rodovias, não é isso? É muito parecido aí em relação a transporte, a capacidade de carga e consumo, custo de manutenção, muito parecido com as ferrovias, não é isso? Porém, também apresenta essa pouca flexibilidade do itinerário e a baixa velocidade, os mesmos aspectos negativos das ferrovias, ok? E o transporte aéreo? Qual seria, né, o lado positivo? Por que utilizar o transporte aéreo? É a segurança, a rapidez, o conforto, principalmente no transporte dos passageiros, alcança locais de difícil acesso, né? Transporta produtos perecíveis, como frutas, flores, porque o transporte é muito rápido, então o deslocamento é muito rápido, então isso é positivo para o transporte aéreo.
Mas qual é o aspecto ou quais são os aspectos negativos desse meio de transporte? São gastos elevadíssimos na manutenção de aeroportos, dos aviões, a capacidade de carga é reduzida e a elevada poluição atmosférica e sonora, né? Então isso aí entra como aspecto negativo do transporte aéreo, ok? A gente percebe que cada meio de transporte ele vai apresentar aí os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Dando continuidade, eu vou falar também aqui um pouquinho da navegação de cabotagem, porque a navegação de cabotagem, ela no Brasil, ela tem um aspecto muito positivo. Por quê? Porque a gente tem uma extensa costa litorânea, né? O nosso litoral é muito extenso. E o que é a navegação de cabotagem? É justamente essa navegação entre portos de um mesmo país, utilizando as vias marítimas. Como a gente tem esse extenso litoral, né? A nossa costa aí ela é muito extensa, isso significa dizer que tem, né, uma navegação de cabotagem de forma intensa também. Essa navegação de cabotagem ela melhora o fluxo nas rodovias para o transporte de cargas dentro do país, porque além de possuir um menor custo, também se comparado ao modal rodoviário. Então, se tem a navegação de cabotagem, se tem condições de transportar essas mercadorias através dos portos marítimos, isso vai reduzir o fluxo de caminhões, de carretas nas rodovias. Então, isso vai ser um aspecto positivo. E no caso do nosso país, isso traz sérios benefícios, ok? Então, eu abri uma ressalva aí para a navegação de cabotagem, para que vocês compreendam também isso aí. A navegação, ela pode acontecer também, né? A navegação internacional, que é uma navegação de longo curso, no transporte de mercadorias, de pessoas entre portos de diferentes nações, cruzando longas distâncias marítimas e oceânicas. É o oposto da navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem vai acontecer no mesmo país, através dos seus portos marítimos. A navegação internacional entre portos de países diferentes, ok? Nós temos também aí, para falar um pouquinho em relação aos meios de transportes das eclusas, porque as eclusas são técnicas modernas aí da engenharia que proporcionam aqueles terrenos em declive, aqueles rios encachoeirados, né, rios de planalto, que eles se tornem rios navegáveis. Então, permitem, né, as eclusas, elas permitem que os barcos, eles tenham essa circulação mesmo no rio que não seja de planície, no rio que tem aí declives. Então, permite aos barcos subir ou descer os rios ou mares em locais onde há desníveis, ok? No livro de vocês tem o desenho, também no Saiba Mais, falando das eclusas, na página 7, e é justamente para explicar como é que funciona esse sistema de eclusa, ok? Os navios, eles entram e aí as comportas, elas se abrem, se fecham, o nível da água sobe ou desce para que o barco, a embarcação, siga a viagem, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho dos transportes aqui no Brasil. Como eu já disse, o transporte mais utilizado tanto em relação a mercadorias como para o transporte de pessoas é o terrestre rodoviário, aquele realizado pelas estradas e rodovias, através de carros, ônibus, caminhão, entre outros. Quais são os tipos de rodovias no Brasil? No Brasil existem as rodovias radiais, longitudinais, transversais, diagonais e as de ligação. O que é que diferencia cada uma, né, dessas? As rodovias chamadas de radiais iniciam-se em Brasília e seguem qualquer direção. Elas estão aí, né, entre a BR-10 e a BR-20,
ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver o mapa no slide aí seguinte. As longitudinais, o próprio nome já diz, né? Longitude, ou seja, elas se orientam-se nessa direção norte e sul, porque longitude, né? Do polo norte, da direção norte à direção sul. Então, longitudinal, com numeração aí de 100 a 199. Transversais, já está dizendo, transversal, de leste a oeste, com numeração de 200 a 299. Diagonal, é na diagonal aí, nordeste, sudoeste ou noroeste, sudeste, com numeração de 300 a 399. E as de ligação, que apresentam-se em qualquer direção, certo? E elas têm uma numeração aí de 400 a 499. Professora, a gente precisa decorar isso aí? Não. É só mesmo para a gente saber como é que se classificam aí essas rodovias brasileiras, ok? E aí aqui a gente tem os exemplos. Aqui no primeiro mapa, as longitudinais, observe, tá vendo? Na direção norte-sul, tem aqui a BR-101, olha. Ok? Aqui nós temos as radiais, que são aquelas que iniciam-se aqui em Brasília, tá vendo? E elas seguem em qualquer direção. Aqui nós temos no terceiro mapa as rodovias diagonais, perceberam aqui, ó, noroeste, sudeste, ou aqui sudoeste, né, nordeste, enfim. Ó, a BR-324 aqui, ó, é uma rodovia diagonal, ok? E aqui, ó, as transversais, aquelas que cortam aqui o território de leste, no sentido leste-oeste, ok? Então, só aqui para vocês terem uma ideia de como se classificam as rodovias brasileiras. A gente vai falar também, saindo um pouquinho do Brasil, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais eixos de integração da América do Sul. São projetos, né, para uma maior integração entre os 12 países da América do Sul. E para se ter integração econômica através aí dessa melhoria no fluxo de cargas, no fluxo de pessoas, ok? Então, para que tenha essa integração econômica aqui, ó, um dos fatores essenciais é a construção de uma infraestrutura moderna e integrada de energia, transportes e comunicações, ok? A iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana é um programa conjunto dos 12 países da América do Sul que visa promover a integração sul-americana, como eu já disse, de transporte, energia, telecomunicação, tudo isso, né, através de ações conjuntas entre todos esses 12 países. E para isso serão construídos os eixos de integração, na verdade são 10 eixos de integração, que a gente vai ver daqui a pouquinho no mapa. E aqui, ó, os 12 países signatários: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Para que se tenha essa integração regional, é proposto aqui esses eixos de integração, tá vendo? São 10 eixos em relação a transporte, telecomunicação, energia, para uma maior dinamização econômica, social, política entre esses países da América do Sul, certo? E aí a gente precisa falar também dos sistemas de transportes, que são um conjunto de interligações de diferentes modais viários, de modo que a mobilidade dos passageiros e o transporte de carga se tornam mais eficientes. São 2 sistemas de transportes, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma compra online aqui no Brasil, como é que essa mercadoria chega até, né, o consumidor? Essa mercadoria vai chegar até o consumidor através do sistema que é chamado sistema intermodal. E o que classifica esse sistema intermodal?
são dois sistemas, o sistema multimodal e o sistema intermodal. Eu coloquei aqui primeiro o sistema multimodal, né? Depois vocês irão ler aqui esse texto, esse slide. Mas para simplificar esse sistema multimodal, ele envolve aí 2 ou mais modos de transportes. E ele utiliza um único contrato de transporte, desde, né, a venda até essa entrega do produto ao consumidor. Então, essa é uma diferença, torna esse transporte mais rápido, ok? No Brasil, não é esse sistema multimodal, é esse sistema aqui, o intermodal. A responsabilidade pelo transporte da carga é do seu proprietário. Ele vai utilizar uma maior variedade de modais. E aí, por exemplo, se tem uma mudança no tipo de transporte, é feito um novo contrato. O que isso implica, Pro? Isso vai implicar um maior tempo para que a mercadoria chegue até ao consumidor final, ok? Porque ela passa por diversas autorizações, por diversas organizações e isso leva mais tempo. Por isso que quando a gente faz uma compra online aqui no Brasil, a gente tem um tempo, né, para receber essa mercadoria, o tempo é maior. Se comparado, por exemplo, né, aos Estados Unidos, que é o sistema multimodal, ok? Se ficou alguma dúvida, a gente vai falar na aula pelo Zoom, certo? No livro de vocês, lá no final do livro, eu coloquei aqui essa imagem, mas vocês têm lá no livro, nas páginas 14 e página 15, os meios de transportes, né, utilizados, o meio aéreo, o rodoviário, o ferroviário, que são os terrestres, o aquaviário. E aqui tem, né, muito resumidamente, é um esquema maravilhoso, onde vocês irão ter a oportunidade de, resumidamente, ter aí todos os pontos positivos e os pontos negativos de cada meio de transporte desse aí, ok? Então, o nosso assunto sobre rede de transportes termina aqui. Lembrando que esse capítulo a gente precisa, qual é a expectativa de aprendizagem nesse capítulo? Entender, né, essa evolução dos meios de transportes ao longo do tempo. Então, o homem ele vem investindo desde que, né, o ser humano, as primeiras civilizações, elas se desenvolvem para uma melhor comodidade de vida. Então, ele vai adotando técnicas. Desde que o homem inventa lá a primeira roda, as rodas que eram feitas, né, de pedra, e aí ao longo do tempo o homem vai aperfeiçoando, depois vai vir a roda produzida com madeira, né, e aí depois vai vir a Revolução Industrial, essas rodas vão ser moldadas a partir de metais, minerais, enfim. Então, toda essa evolução nos meios de transportes e a importância, né, da Revolução Industrial para o desenvolvimento e aplicação dessas técnicas, através aí do surgimento, né, dos automóveis, do motor a vapor, a combustão, enfim. Então, essa é uma expectativa de aprendizagem. Uma outra expectativa é que vocês compreendam, né, a organização do sistema multimodal de transportes, que é esse sistema que utilizam aí várias modalidades, né, para que a carga chegue até o consumidor final. Outra expectativa é estabelecer comparações entre os modais, né, pesando os benefícios e as desvantagens, que foi o que a gente fez aqui, né, com o modal aéreo, o terrestre, o aquaviário. Conhecer os projetos de integração da malha viária sul-americana. Então, o que a gente falou lá, né? Existe aí uma expectativa de uma maior integração política e econômica dos países da América do Sul, e para isso é preciso se investir na infraestrutura, nas telecomunicações,
na energia, para que tenha essa maior integração entre todos esses países, os 12 países citados, a partir dos 10 eixos de integração, ok? Então, vocês ficarão para a próxima aula a atividade de sala do capítulo, nas páginas 16 e 17, e lançar as atividades propostas no nosso portal SAS, ok? Até a próxima aula.